Graça e paz, amados irmãos, bom revê-los. Estamos então hoje à noite, quinta-feira, trazendo a meditação da palavra de Deus, para que você possa então, neste momento, adorar o nosso Deus com a exposição da sua palavra, que ela possa edificar a sua vida e, sobretudo, glorificar o nome de Deus. Então, gostaria de ler, neste momento, o texto do segundo livro de Reis, no capítulo número 6, leremos do 15 até o 17. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 6, de 15 até 17, apenas esses 3 versículos. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus queridos, faz parte da narrativa da ação da Síria numa guerra contra Israel. Você pode ver isso aí no versículo número 8. Os exércitos sírios, aconselhados pelo seu rei, resolveram acampar num determinado lugar, mas logo Israel soube, porque o profeta Eliseu disse ao seu rei, versículo número 9. E por isso Israel conseguiu se salvar várias vezes dos sírios. Verso 10. Turbado, o rei sírio suspeitou que havia um traidor entre eles, mas um de seus comandados disse que era o profeta Eliseu, que contava ao rei até mesmo aquilo que era dito no seu quarto. Tá? Versículos 11 e 12. Sabendo, porém, o rei onde estava o profeta, ele mandou tropas a Dotã para prendê-lo. Está lá no versículo número 13. Esta tropa, construída de cavalos, carros e muitos soldados, chegou à cidade à noite e a cercou. Está lá no versículo 14. Cedo pela manhã, um moço empregado de Eliseu levantou e viu as fortes tropas sírias com seus cavalos e carros cercando a cidade. Aqui se desenrola uma bela experiência na vida deste empregado do profeta Eliseu. Homem chamado por Deus para falar ao povo a palavra dele. Este moço era alimentado espiritualmente com as palavras e a vida de Eliseu, mas a visão que teve de um exército extraordinário construiu-se numa experiência marcante para alguém que tinha Eliseu como mestre. Este exército estava à disposição de um homem, Eliseu, mas também à disposição de um povo e que é comandado dos céus. Diante daquele grupo do exército sírio que cercava Dotã, onde estava o profeta, assaltado pelo medo, pela insegurança e sem perspectiva, o moço vê outro exército. Eliseu, o profeta, orou para que Deus abrisse os olhos do seu empregado e visse outro exército, o exército de Deus, que era invisível aos olhos humanos, era numeroso em carros, cavalos e soldados, e também poderoso. É este o exército que cuida tanto de cada crente quanto do povo de Deus como comunidade. O moço pôde ver este exército, o exército de Deus, que reúne algumas características, conforme a gente vê no texto lido. A primeira característica deste exército, o exército de Deus, é que ele é invisível. Lá nos versos 16 e 17, meus queridos, esta então é a primeira característica deste exército, o exército de Deus. Primeiramente,
a gente percebe que o profeta orou para que aquele moço tivesse os olhos abertos para ver esse exército. E diz o texto que o Senhor abriu os olhos dele para que ele pudesse ver. Eliseu, ele conseguia ver esse exército. E por conta disso, ele tranquilizou o seu empregado quando chegou apavorado depois de ver as tropas sírias que vieram prender o profeta. O profeta disse ao seu empregado: não temas. Eliseu tranquilizou, porque viu um exército enviado da parte de Deus para protegê-los. Creio que nenhum de nós já tenha visto um anjo, soldado deste exército, talvez em sonhos, mas as Escrituras garantem a presença de anjo, cercando de cuidado aqueles que temem ao Senhor. Está lá no Salmo 34, verso 7, quando diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Foi o anjo, por exemplo, que livrou os amigos de Daniel da fornalha. Daniel capítulo 3, verso 28, e é esse mesmo anjo depois que vai livrar Daniel dos leões lá na cova. Daniel 6, 22. Jesus afirmou que se pedisse ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para livrá-lo. Lá em Mateus 26, 53, isso quer dizer que seria, no mínimo, uma tropa com 72 mil anjos. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que anjos são espíritos que servem a Deus e são mandados para ajudar os que vão receber a salvação. Este exército é invisível para nós. Nós cremos na existência dele e que está debaixo do comando do nosso Deus, o seu comandante. Ao longo da história, a gente vê Deus cuidando da sua igreja, enviando deste grupo do seu exército para protegê-la, para cercar a igreja, o novo Israel, de sua proteção e cuidado. Em segundo lugar, esse exército é numeroso. Está nos versos 16 e 17, que existem expressões que nos levam a acreditar na imensidão, meus queridos, no número extraordinário deste exército de Deus. O primeiro está lá no verso 16, quando o profeta disse aos seus jovens empregados que aqueles que estavam com eles, ou seja, com ele, Eliseu, com o seu empregado, eram em maior número do que aqueles das tropas sírias. Deve ter causado surpresa ao empregado ao ouvir Eliseu falar de algo que ele mesmo não via. Quem eram esses de que o profeta falava? Poderia perguntar este empregado. Mas surpreso deve ter ficado quando seus olhos foram abertos por Deus, para que pudesse ver o que o profeta já via. Realmente, o exército de Deus era muito maior do que os dos sírios. No verso 17, esse empregado viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Com essa visão, o medo, o temor, a falta de esperança e de perspectiva desapareceram do coração daquele empregado. Em tempos de provações, de lutas, de crises, existe bastante proteção e auxílio divinos disponíveis para o povo de Deus. Um exército angelical desse tamanho era desnecessário para proteger aqueles que pertencem a Deus. Bastava o anjo, que é poderoso. Mas vejam só o que Deus disponibiliza a seu favor, a favor do seu povo, a favor da igreja, um exército gigantesco. Não conseguimos ver com nossos olhos físicos, mas cremos pela fé que Ele tem cuidado de nós, trazendo vitórias sobre aqueles que se levantam contra o seu povo. Em terceiro lugar, esse exército, o exército de Deus, é poderoso. Está lá no verso 17, quando nos afirma que Eliseu, o profeta de Deus, orou para que Deus abrisse os olhos
desse empregado, desse moço. E ele viu, e diz o texto que ele viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, essa é a última característica deste exército, invisível e numeroso. E ele também é poderoso. Observe que há uma semelhança entre a tropa do exército sírio e o de Deus. Ambos têm cavalos e carros. Veja os versos 14, 15 e também o 17. Ocorre que as tropas sírias tinham carros. A tropa de Deus, carros de fogo. A expressão carro de fogo só aparece aqui e no verso 11 do capítulo 2, aí de 2 Reis. Quando Elias e Eliseu, enquanto andavam juntos, foram separados um do outro por um carro de fogo com cavalos de fogo. Durante o ministério do profeta Elias, o fogo surge em diversos momentos como símbolo do poder absolutamente consumidor de Deus. O fato de haver carros de fogo no exército de Deus foi visto pelo empregado, apontava a ação de Deus sobre os exércitos sírios para consumi-los. E com certeza o povo de Deus sairia vitorioso por conta deste poderoso exército. Capítulo 7, de 3 até 7, dê uma olhadinha lá, especialmente o verso 6, quando este exército, não este que foi buscar Eliseu, mas o exército completo foi dispersado pelo exército de Deus, sem que houvesse uma morte sequer. Ele cerca o seu povo de cuidados, de atenção, não permite que o seu povo, mantendo a sua fidelidade, seja derrotado. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Portanto, quando você vê o inimigo forte acampado por perto, não esqueça que há um exército fortíssimo, poderoso e vencedor ao seu redor. Para concluir, meus queridos, o povo de Deus pode estar seguro de que Deus não desampara. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz: Deus tem cuidado de vós. Nós temos inimigos cruéis, fortes, numerosos, que se aproximam tentando criar ruínas em nossas vidas. Nunca se esqueça de que Deus coloca à nossa disposição o seu exército para nos livrar dos ataques do inimigo. Este exército, o de Deus, é invisível, mas está ao seu redor. Ele é numeroso. Os que estão conosco sempre são em maior número do que aqueles que estão com os inimigos. E este exército é poderoso. Carros de fogo e cavalos transportam os anjos para perto de nós num piscar de olhos, pronto para a nossa defesa. Que este exército invisível, numeroso e poderoso, cuide de cada um de vocês, de cada um de nós, que cuide da sua igreja, o seu povo, como fez com Eliseu e seu empregado. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.